Bom dia para você. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Tivemos uma semana de um mergulho num congresso de pastores, tem sido uma bênção. E nós que temos a oportunidade de jorrar em outras vidas, precisamos nos alimentar também, sermos desafiados. E esses congressos que nós vamos nos ajudam muito. Nós como pastores, como líder, todo líder precisa se preparar. E foi uma bênção. Agradecemos aí a oração da igreja nesses dias que nós passamos. Tinha um casal aqui da igreja que foi, não sei se está aqui hoje, o Adilson e a Fátima, não vi. Passaram a semana também conosco lá no congresso, foram para lá para apanhar junto com os pastores. Vai para o congresso de líder, a gente vai apanhar, né? E foi uma bênção, uma bênção. Pensa numa organização, uma coisa assim feita sob medida. Então, foi feita dentro da estrutura da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Foi algo precioso. E num dos dias, talvez, acho que foi o último dia, nós fomos jantar, uma mesão redonda, tinha algumas mulheres sentadas à mesa, e as outras mesas estavam cheias, eu sentei, o pastor André sentou, mais alguns colegas, e a gente começou a compartilhar sobre aquilo que Deus estava falando no nosso coração. E ali tinha uma mulher servindo, ela é uma massoterapeuta, e ela estava servindo os pastores ali durante a semana. Eles montaram várias tendas, e entre uma palestra e outra, teve os momentos que tinha atendimento. Então, tinha atendimento médico, tinha atendimento psicológico, e tinha massagem. Muitas esposas de líderes passaram nessa sala lá, para dar uma relaxada. E tinha essa pessoa estava sentada ali, o nome dela é Rosângela, enquanto a gente compartilhava sobre algo que Deus falou no nosso coração. E eu falei, olha, Deus ministrou muito ao meu coração esses dias numa palavra, eu citei. A mulher desabou na mesa. Ela não era evangélica, estava ali servindo, católica, romana. E ela disse assim, eu estou tão impactada nesse final de semana aqui. E ela foi lá para trabalhar, gente. E Deus laçou ela. Pensa que coisa maravilhosa. A graça irresistível de Deus. Oramos com ela na mesa e com as outras mulheres que ali estavam. Foi maravilhoso. A gente vê o poder do Evangelho. A mensagem é maior do que o mensageiro. Então, você é portador de uma mensagem. Ela é muito maior que você. Então, compartilhe a palavra. E você não tem poder sobre a palavra. A palavra é de Deus. E o Espírito Santo trabalha a semente e produz frutos. Nenhuma semente que nós lançamos, ela deixa de produzir seus frutos. O mínimo que ela vai produzir é 30. Pode produzir a 60, a 100 por um. Lance suas sementes no nome de Jesus. Abriu aí Isaías capítulo 6. Como diz o pastor Anderson, um remédio para a sua alma aí, tá bom? Capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, um texto conhecidíssimo. Nós lemos pelo menos umas 10 vezes ao ano aqui na igreja esse texto. Mas todas as vezes que eu leio esse texto, Deus queima meu coração sobre algo. É o que eu quero compartilhar nesta manhã. E diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade e perdoado. Verso 8 juntos. Depois disto, ouvi uma voz que diz: quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Amém. Louvado seja o Senhor. O texto começa dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias. Por que que o profeta cita este rei, né, este período, e ele começa exatamente citando o velório? É uma cena de tristeza. Uzias é filho de Amazias, que foi rei em Israel, e a Bíblia diz que Uzias começou a reinar com 16 anos. Ele é apenas o segundo rei que mais reinou em Israel. O primeiro foi Manassés, 55 anos. Ele reinou por 52 anos. E diz o texto, em 2 Crônicas 26, que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele conseguiu agradar a Deus. Ele destruiu os postes ídolos, a idolatria da nação. E ele reconstruiu o culto na nação. Ele fortaleceu as fronteiras da nação. Ele emparelhou o exército. Ele construiu fábricas de armas, fábricas de máquinas agrícolas, fábricas de máquinas para produção. Ele abençoou a sua nação. Israel se tornou fortíssimo dos 52 anos que ele reinou. Pensa em anos de prosperidade, meu irmão. Pensa uma nação crescente, pujante, forte, rica, próspera, abençoada, tomando as nações, o Egito tendo que servir Israel. Da escravidão, agora quem está dominando é Israel. Colocando amonitas, filisteus, os demais povos da terra subjugados à nação de Israel. O povo tem que servir a nação. Tinha gente que trabalhava para produzir materiais para Israel. Então esse é o contexto. É esse rei, que 52 anos, ele serviu o Senhor. No final da sua vida, ele deu uma mancada muito triste. Ele foi ao templo, e um papel que era só do sacerdote, ele tentou acender lá o incensário do templo. Ele foi disciplinado, é isso aí, excluído, não pôde, como rei, congregar mais. O filho dele teve que assumir o reinado, ele sofreu um impeachment, primeiro impeachment da Bíblia, ficou afastado. Teve que morar numa casa separada, teve que deixar o seu palácio, porque ele foi punido com lepra. Então Deus puniu ele perante o altar. O que ele fez foi uma aberração, não era o papel dele, assim como também o rei Saul tentou fazer e Deus puniu. Deus pode nos amar, nós podemos andar em retidão, mas Deus não inocenta o culpado. Brincar com Deus é burrice. Leve o seu Deus a sério. Quando? Todo o tempo. O homem começou bem demais, gente. Começou a reinar muito novo. Foi uma bênção para a nação e para o mundo. A nação de Israel se fortaleceu no seu reinado. Mas, entretanto, portanto, teve um dia que ele escorregou e Deus tratou. Deus não tirou o nome dele do livro da vida. Ele não perdeu o amor de Deus e nem o amor do povo. Por isso o profeta começa dizendo o seguinte: olha, na morte do ano do rei Uzias, ele foi tão importante para a nação, que a nação entrou de luto para chorar. Com o erro que ele teve, a nação não deixou de amá-lo. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu até ouvi, nós ouvimos no congresso, é ser vulneráveis. Às vezes nós criamos máscaras, temos dificuldade de abrir o coração e de contar nossas fraquezas, né? Com medo de ser punido, das pessoas não nos amarem. Olha, esse profeta, ele se expôs, esse rei se expôs, mas não perdeu o amor do povo. No ano da morte dele,
depois de 52 anos de muita prosperidade, de uma nação que vivia, como dizer assim, o turismo estava acontecendo, as estruturas da nação bem funcionais, a nação estava economicamente feliz, politicamente feliz. Ele morre. E na morte desse rei, a nação entrou em pranto. A tendência das pessoas, quando estão no fundo do poço, é buscar a Deus. Então foi um período que restaurou o culto, inclusive, porque o povo começou a voltar para o templo. Os sacerdotes tiveram muito trabalho, a nação chorando diante de Deus. E neste contexto, mais alguém que está com o coração também assim, de uma grande perda, o grande rei morreu, o trono está vazio. A pergunta é: quem é que vai assumir o lugar dele agora? Sabe aquela, quem é que pode? Porque depois que alguém caminhou muito bem, gente, a gente fica assim, e agora? Quando nós olhamos pelos olhos dos homens e dizemos assim, quem pode fazer o que ele fez? Então, um líder maravilhoso, depois de ele ter desempenhado isso tudo, a gente fica esperando que seja alguém mais capaz do que ele. No ano da morte do rei Uzias, diz que o profeta também vai ao templo. Talvez com o mesmo coração do povo, coração ferido, uma insegurança. E nesta ida, diz que ele tem uma visão. Uma visão. Amados, eu vira e mexe, eu cito isso porque é uma maneira da gente enxergar a vida. A visão que nós temos dos outros, de nós, de Deus, das circunstâncias, muitas vezes a foto que nós estamos tirando, ela tem um limite de foco. Nós estamos mal posicionados. Quando você entra nas mídias sociais, tem gente que te tira fotos maravilhosas, foto 360, foto, sabe, aquelas... E às vezes você vai com o seu celularzinho tirar uma foto, eu sou uma beleza, eu tiro a foto do poste, né, sai o cachorro, mas não sai a pessoa, né? Eu descobri que Deus não me deu esse dom, ainda. Então, quando alguém pede me tirar uma foto dele, ele já sabe que vai ser em excelente qualidade. Irmãos, nesta manhã aqui eu tenho uma visão, estou vendo os irmãos de frente. Em alguns não dá nem para saber se é careca ou não é, porque não dá para ver aqui, não é isso? Eu não conheço seu coração, eu só tenho uma maneira de tirar uma foto, essa é a primeira impressão. Muitas vezes essa é a impressão que nós temos da vida, uma foto superficial, a gente vê assim, a gente percebe uma notícia ruim e nós já adoecemos o nosso coração, porque nós não conhecemos os fins, e nem os meios, somente o momento, a primeira impressão. Quantos de nós não se enganou quando avaliou alguém erradamente, no primeiro contato? Achou que a pessoa era chata, que a pessoa era rude, que a pessoa era ignorante, que a pessoa era aquilo outro, e depois você vai descobrir que tinha uma pessoa especial ali. Tem muita gente que casou e sabe o que eu estou falando, foi descobrir a maravilha que tinha em casa, e outro foi descobrir, falei, o que eu fui comprar, né? Uma visão. O profeta foi ao templo, talvez um tempo de oração, ele teve uma visão, e diz que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Só esta visão já seria suficiente para a gente ir embora hoje. Enquanto o mundo vê o caos, o homem sem Deus vai ver um trono vazio, talvez um país hoje desgovernado, não é isso? Talvez sua família está sem alguém no trono, parece que está vazio, seu casamento, suas finanças, sua empresa, seu trabalho, seus relacionamentos, parece que alguém não governa, que a situação está de mal a pior. Essa é a impressão que você tem, a visão que você tem. Talvez você esteja correto, porque é isso que você está vendo. Mas além desta visão extremamente materialista, humanista, o profeta consegue ver que há um Deus soberano, assentado num alto e sublime trono.
trono que não foi usurpado, glória que ele não repartiu com ninguém, não é isso? Rebelião alguma conseguiu tirar Deus do centro do comando do universo, da minha e da sua vida. Muitas vezes nós somos muito assim, catastróficos, né? Qualquer coisa a gente já desmaia, a gente perde o equilíbrio, o controle, seja ele na área que for. Um problema no casamento, com os filhos, um problema nas finanças, pessoas desequilibradas, pessoas que se deprimem, e tem gente se matando, porque perdem exatamente a razão, o medo de enfrentar os desafios da vida. É porque muitas vezes a circunstância da pessoa, ela está presa muito na circunstância. Se está boa, está bem. Se não está, o olhar dele é muito simplório. Mas diz que o profeta consegue ver Deus assentado no trono. Um Deus que é soberano, que governa, que rege. O Deus providente, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus que vê, que conhece, que sonda, que se importa, que age, o Deus que tem todo o poder, capaz de agir, de mudar circunstâncias, ainda que elas pareçam impossíveis. Então só essa visão do profeta já era suficiente para a gente ir embora hoje. Ele conseguiu ver, no meio da catástrofe, o Senhor assentado num alto e sublime trono. E diz que havia adoração. Isso significa que o culto estava transcorrendo no céu, celestialmente, maravilhosamente bem. Não havia anjos desesperados correndo de um lado para o outro, fumaça, porque estão atacando bombas ali, gente desesperada. Os anjos estão adorando o Senhor. E ele cita até aqui uma esfera celestial, né? Um ser chamado serafim, que tem mãos, que tem boca, tem voz, diz o texto, e tem 6 asas. 2 ele cobre o rosto. Quem é ele? Quem somos nós para comparecer e contemplar a glória toda de Deus? A Bíblia diz que quando Deus teve um contato com Moisés, ele falou: Moisés, eu vou passar atrás da rocha. Você vai ver só um flash. E aquele flash, a glória de Deus irradiou na vida de Moisés. Por muito tempo, ele teve que usar uma proteção no rosto, porque se ele tirasse, ele fulminava as pessoas. O brilho da glória de Deus. Mas depois de um tempo, ele foi engenhoso, porque aquela glória passou, ele continuou usando o véu para o povo achar que estava tudo bem, que ele estava cheio da unção, do poder, da graça, e não estava lá essas coisas, né? Diz que ele continuou usando o véu. Um pouquinho da glória de Deus. Eles cobrem o rosto porque eles não podem contemplar face a face. Face a face. Gosto muito de um hino antigo, de sino cego o sol ardente, quando visa em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Os profetas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo mesmo antes de pecar. Mas a Bíblia diz que um dia nós veremos face a face. Haverá o dia que faremos parte de uma família totalmente transformada. Diz que ele também tem 2 asas que cobrem os pés. E nem sequer tocam no chão. O lugar que há a presença da glória de Deus é extremamente santo, separado, incompatível com qualquer outro, é compatível só com Ele. E diz que o serafim voa. 2 asas ele voa, com 2 cobre os pés, com 2 cobre os ossos. A visão que o profeta tem lá, nos revelam 3 visões, pelo menos. Eu queria que você andasse comigo nesta manhã assim. 3 visões. A primeira visão é a visão de Deus. É a visão e a percepção da santidade de Deus. No ano da desgraça, do velório, da tragédia, do desespero, de que está tudo indo mal a pior, o país está assolado, não tem quem governa. O profeta tem uma
visão do Senhor. E diz o versículo 3, firma comigo aí. Esta é a visão que ele tem dos serafins, diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra. Verso 4: as bases o canto, a voz dos serafins moveram todas aquelas coisas ali. E diz que eles incessantemente diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz deles diz que tudo que estava acontecendo naquela casa, entrou uma fumaça, e não foi aquelas que a gente produziu aqueles dias aqui no congresso, né? Algo visitador de Deus. Talvez o sentido de que a fumaça é para você não contemplar a glória, porque se você contemplar, você é fulminado. A presença doce do Senhor está ali. Mas qual que é a visão que o profeta tem de Deus em primeiro lugar? Primeiro, a visão da santidade de Deus. Qualquer coisa que não anda em retidão, uma vida transformada, uma vida separada para Deus, é incompatível com Deus, meus irmãos. Por isso o grande mandamento para nós é ser santo, porque eu sou santo. Então, santidade é o propósito de Deus para as nossas vidas. Para nos apresentarmos diante de Deus, nós precisamos estar completamente separados para Ele. Sermos santos. Porque essa é a realidade da habitação de Deus. Não há imperfeição, não há não há incorreções. Há santidade. Terrível coisa é banalizar a presença de Deus, é se acostumar com a presença de Deus, é não dar o devido valor em temor e tremor diante de Deus, é viver uma vida apartada de uma vida santa. A proposta de Deus para nós é a santidade. Santidade é ser satisfeito com o padrão que Deus fez para mim e para você. É ser satisfeito com o sistema de Deus na nossa vida, para a nossa vida. É o que Ele preparou para nós. Quando nós não nos santificamos, nós estamos dizendo para Deus que nós não encontramos nele a satisfação. Que nós estamos buscando satisfação fora do que é reto, do que é limpo, do que é puro, do que é santo, do que é perfeito. Nós criamos um outro padrão. Satanás, lá no paraíso, vai dizer para o casal, olha, não é bem assim que Deus disse, não. Eu tenho uma outra proposta para mostrar para vocês, eu tenho uma contraproposta. Se a proposta de Deus é santidade, eu tenho uma outra proposta, rebelião. Ser perfeito só não basta para Satanás, ele quer que você tome o lugar de Deus. Ele quer propor para você entrar em choque com o padrão de Deus. Ele é o amigo mau que induz você à briga, não à reconciliação. Ele dá vazão à carne, à fraqueza, não à santidade, à correção, ao perdão, à pureza. Amados, Satanás não trabalha debaixo da luz. Ele trabalha em trevas. É nas coisas que são erradas. É nas aparentes coisas boas. Parece ser bom. Tem um argumento dizendo, olha, os fins justificam os meios. Ele relativiza as coisas.
Ele diz, não é bem assim, pode fazer diferente. O mesmo que conduziu aquele casal a comer do fruto e pecar contra Deus, e pecar contra a santidade de Deus na vida deles, conduziu depois Caim num outro culto que foi uma aberração. Querer fazer diferente do que Deus estabeleceu. Amados, a forma que Deus estabeleceu para nós, você tem que entrar dentro dela sem questionar. E feliz. Esse é o padrão de Deus para nós. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer, olha, e não vos conformeis com esse século, com este padrão paralelo ao de Deus. Não entreis na forma que o sistema satânico preparou. Se você der vazão à carne, você entra nesse sistema. Você se rebela contra o propósito de Deus, que é santo, que preparou você para a santidade, para uma vida transformada e reta. A primeira visão que o profeta tem é a visão da santidade de Deus. Amados, quando nós conhecemos aquilo que é reto, aquilo que é perfeito, aquilo que é bonito, aquilo que é bom, tudo o resto é escória. Tem gente que ainda não conheceu o amor de Deus, ainda não conheceu a graça de Deus, por isso vive no pecado. Porque se ele comparar, e ele tiver um pouquinho de juízo na mente, um pouquinho de juízo, um pouquinho de poder de decisão em suas vontades, um pouquinho de quebrantamento em suas emoções, ele se rende ao Senhor. Amado, depois que a gente conhece comida boa, a gente não quer comida ruim mais. Eu acho muito bonito o sujeito ter um fusquinha bonitinho, tudo, relíquia, mas eu quero andar de Ferrari. Eu acho bonito aquelas máquinas que tem, quem gosta é o Bruno, né? Tem suco de maracujá, de uva, de morango, aquelas máquinas antigas de fazer, lembra disso? Sorvetinho, como é que chama aquilo? Oi? Cascadinha, como que é? Raspadinha. Lembra do sorvetinho que fazia? Ainda tem na Praça Rio Branco. Oi? Não é não? Como é que chama? Sorvete. O Bruno gosta. Bruno, cada um gosta do que quer, tá? Fica tranquilo. Mas eu vou dizer para você, viu? Depois que você toma um Häagen-Dazs, é assim que fala, não sei. Você passa ali na frente, você fala assim. Depois que você senta numa poltrona macia, você vai querer sentar nesse banco de madeira aí, meu irmão? Oi? Você vem pela graça, né? Depois que você conhece coisas bonitas, você viajou em cidade, que toda a paisagem é bonita, você quer ir para o lixão? Oi? Não, né, meu? Quando Deus apresenta o padrão dele para nós, do quem ele é, escolher andar fora desse padrão, irmão, é uma rebelião total. A gente deve ser, o sujeito está sem juízo. Como não entender o amor de Deus? Quando Jesus escandalizou os discípulos e a multidão, que tinha que beber do sangue dele, comer da carne dele para ter parte com ele, diz que a multidão foi indo embora. E Jesus vira para os discípulos, vocês não vão também não? Aí o Pedrão levanta e fala assim, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. É o Senhor que é o pão da vida. É o Senhor que multiplica os peixes. Nós queremos sair da rota de colisão com o Senhor, nós queremos andar na presença do Senhor. Primeira visão do profeta da santidade de Deus. Como é que você tem visto o Deus a quem você serve? O seu Deus não é relativista. Ele só é santo. Ele é incomparável. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não precisa ser servido pelos homens. A Bíblia diz que ele habita em luz inacessível.
E o profeta Isaías, no capítulo 40, fala assim, olha, eu olho para a terra, e os homens são como um pingo que cai num balde. A quem me comparareis? Sou eu que meço os oceanos a palmos. É o Deus que faz forte ao fraco, que dá vigor ao que está cansado. Os que esperam no Senhor renovam-se. Esse Deus incomparável. A quem me comparareis? Não há outro igual. Qual outra rocha que eu conheço? Deus está procurando até hoje um compatível a Ele. Não tem, é o Deus Santo a quem você serve. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a foto? O seu Deus é um Deus deísta. Há um princípio deísta de que Deus criou o universo, criou o mundo, criou o homem, como aquele relógio antigo, que dá corda, sabe? Deu corda, deixou funcionando e foi embora. Um Deus que não se importa, um Deus distante. A Bíblia diz que Ele habita num alto e sublime trono, mas diz que Ele habita com o quebrantado, contrito, compungido, com a mesma glória e poder. Se você pegar a trena maior que existir no universo, se você for medir até onde está a presença de Deus, a glória de Deus, você for restringir a imensidão, lá Ele estará. Salmo 139. Se você tomar a aeronave mais rápida e você quiser ir para o lugar mais distante, lá está. Jonas tentou fazer, na época dele, o meio de transporte mais rápido que tinha, ele pegou, para ir para o lugar mais distante que ele conhecia. E Deus visitou ele naquela tempo no mar. Aquele que conhece você quando você não era você. Quando papai e mamãe não tinham nem brincado ainda. Quando a ovulação não tinha acontecido. Quando o espermatozoide não tinha percorrido ainda uma longa trajetória para chegar lá. Ele já conhecia você. Na verdade, Ele sonhava com você. Ele planejou você cada detalhe. Santo. Quem é Deus para você? Qual é a visão que você tem dele? No meio do caos, qual é a visão que você tem de Deus? Tem muita gente olhando para o caixão, para a tragédia. Olha só para os problemas. Está na hora de olhar para o trono. Se fulano ganhar a eleição, Irmãos, eu sei que humanamente falando, nós temos aí situações complexas, mas nós não somos o povo do humanamente. Somos o povo peregrino aqui. Nossa vocação não é terra. Pelo menos eu sou cidadão do céu. E eu transito entre dois mundos. E quando eu transito demais nesse mundo aqui, eu sofro. Exatamente porque eu começo a me tornar alguém que quer confiar demais na própria força, nas habilidades, nas escolhas. Quem é Deus para você? Leia de Gênesis e Apocalipse e você vai ver o Deus que se revela. Não é o Deus fraco. Não é o Deus que tem duas verdades. Ele tem uma verdade e Ele é a verdade. Quem quer dar um jeitinho para manter-se na vida de pecado, vai entrar em colisão com o Deus eterno. Não com sua graça, mas com seu juízo, ira, cólera e justiça. Não brinque com Deus. Deus é santo. O serafim não pode olhar, e olha que ele é muito melhor que a gente. Ele é santo, 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 do estado mais puro. Nós ainda estamos aqui, ainda rodando. E a Bíblia diz que ele tem que cobrir os olhos. E nem toca no limiar de onde ele está. Ele tem que voar e com os pés cobertos. A experiência de Moisés na sarça é uma demonstração do que é
a presença e a glória de Deus. Tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é santo. Tira a dureza do seu coração, irmão, porque o Deus que você serve é santo. Aprenda a perdoar, irmão, porque o Deus a quem você serve é santo. Limpe suas mãos, seus olhos, seu coração, sua boca, porque o Deus a quem você quer servir é santo. Limpe seus pensamentos, porque Ele é santo. Santo, 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 santo. O sentido ali é de que é infinito a expressão, que se repete no Apocalipse depois. O culto, que só tem uma palavra, porque não há outra para colocar no lugar. Santo, 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 santo. Todas as vezes que você se torna imundo, 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 você está rompendo com um propósito de Deus na sua vida. Você está insatisfeito com a santidade de Deus. E quanto mais perto dele, mais santo você vai querer ser. Mais vulnerável, para abrir seu coração, para se limpar. Quer ficar na presença de Deus? Santificai-vos hoje, que amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus Santo. Segunda visão. Primeira visão, um profeta tem de quem é Deus. A segunda visão, ele tem de si mesmo, porque quando você compara ou contempla a grandeza, o poder, a majestade de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, é um espelho que você vai ter que se ler agora. Você vai se sentir naturalmente sujo. Diz que as bases lhe moveram a voz que clamava. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que não vale nada. É isso aí, cheio de iniquidade. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós resolvemos dar uma faxina na nossa vida. Amados, a gente tem que colocar a coluninha uma do lado da outra assim, e falar assim, eu preciso ser compatível, não concorrente, mas compatível ao Deus que eu sirvo. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que trapaceava, aquele que adulterava, aquele que não cumpria as promessas, as alianças, é só você comparar com o que Deus faz com você. Todo dia. Há uma canção de criança, a gente cantava na igreja antigamente, mas eu acho que os adultos que têm que cantar aquela. A Domingas conhece. Que dizia assim, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. A geração de hoje está cantando assim, sempre piorando, sempre... Como é que está a sua vida, meu irmão? Se do ano passado para cá você não é um crente melhor, acorda! Acorda! Você está precisando ir ao templo e ter uma visão de Deus. Uma visão de Deus. Está endurecendo seu coração, continua sem perdoar. Estou esperando o outro vir em mim pedir perdão. Você vai para o inferno, irmão. É isso aí. Achando que Deus não vai levar isso em conta? Assim como vocês perdoam uns aos outros, eu vos perdoo. Ou seja, na mesma proporção. Irmão, você está se condenando. Compare-se com Deus, não se compare com Satanás. O seu padrão é Deus. Em tudo. Olhe para Jesus, você precisa ser a cópia dele. Se você quer ser chamado de cristão, é um pequeno Cristo, você precisa pisar onde ele pisa, andar onde ele anda, fazer o que ele faz. Senão está errado.
Temos que orar todos os dias. Senhor, me ensina a te amar sobre todas as coisas. Me ensina a pisar onde só quer pisar. Me revela a tua vontade. Entra em colisão comigo, mas para me colocar de volta no trilho, Senhor. Ainda que doa. Não me deixe conformar, entrar numa forma, num sistema de morte. A chance de a gente ser tratado pelo Senhor é hoje. Pede a Deus para te quebrantar. A ideia de quebrantar é quebrar mesmo. E diga, Senhor, eu sou o barro, Tu és o oleiro, quebra, faz de novo. Pare de culpar o outro. Dê nome aos seus pecados, às suas dificuldades, às suas lutas. E diz, Senhor, eu sou o problema. Seja honesto. Tem gente que tem 10, 20, 30, 40 anos com problema na igreja, não resolveu. Está esperando o outro vir. Se Jesus vir, esse será um problema para você. Não cante e não ore Maranata. Tem que tratar. Olha o que diz o texto. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Versículo 5. Sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo igual a mim. Quando você está julgando seu irmão, o profeta está dizendo assim, eu sou igual a todos eles. Igual. A distância do quebrantamento, do arrependimento, do perdão é a mesma. A diferença é quem sai primeiro. Uma das decisões mais lindas da Bíblia é a decisão de Jacó. Depois de endurecer o coração, tudo mais, depois de ele ter lá trapaceado, Esaú ficou odiando ele por muitos anos, ele sofrendo aquilo ali. Ele vai encontrar com o irmão dele. E ele vai na frente agora. Ele toma uma decisão. Eu vou ter com meu irmão. Ainda que eu tenha que sofrer o dano. Mas enquanto ele se deslocou, o Espírito Santo foi na frente. Reconciliação. Ah, se ele esperasse. Talvez você precise sair daqui e tratar com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seus pais, com outro irmão. Preciso ir lá acertar as contas. Estou esperando demais. Estou esperando. Mas foi ele que me ofendeu. E você não é Deus. Deixa Deus tratar depois. Mas faça a sua parte. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? Hein? O texto diz aí? Viram o rei está em letra minúscula ou maiúscula? É Uzias ou é o Senhor? Quando nós contemplamos o Senhor, o rei de verdade, no meio da crise, no ano da morte do rei Uzias, eu não vi o caixão, eu não fui lá para ver o defunto e dizer, foi bom, gente boa, porque em velório a gente conserta todo mundo, todo velório que eu faço, todo mundo fala bem do defunto, não importa quem o cafajeste foi. E olha que eu já fiz velório de muito bandido, tá? Todos eles são consertados pelo povo que está de volta do caixão, uma boa pessoa. Eu lembro de um episódio, uma igreja americana, igreja batista americana, tinha o seu conselho, um pastor, pastoreava, era uma comunidade difícil, e um dos parentes de uma das famílias da igreja, o cara era uma tragédia na cidade, um falastrão, um impuro, matava os outros na peixeirada para todo quanto é lado, era um assassino, um homem truculento, mas era de uma família da igreja. E esse sujeito morreu. Do jeito que ele matava os outros,
dando uma facada debaixo do... Morreu. E a família obrigou o pastor a fazer, os líderes eram tudo da mesma família, o pastor a fazer o velório. Eu falei assim, não vou fazer culto fúnebre desse cara. Esse cara não veio na igreja quando ele podia. Agora, dentro do templo, não faço. Mas aí ameaçaram para mandar o pastor embora. O pastor, tá bom, eu faço. E aí estava lá no dia, toda a família, todo mundo de preto, sabe, aquele todo. Aí alguém tocou no piano, tocou aquele hino bonito, a família estava toda ali. O pastor pegou a palavra para pregar. Fulano de tal, da família tal. Aí o pessoal da família arrumou a gravata assim. E o pastor disse, fulano de tal, da família tal, viveu como um porco, morreu como um porco. Tira ele daqui. Bom, eles mandaram o pastor embora depois. Essa igreja depois contratou um pastor chamado Martin Luther King. Aí depois você lê a história, você vê que coisa... Deus tinha algo maior. Quem nós somos diante de Deus? Nós somos iguais uns aos outros. O que vai mudar é a quem nós vamos ver agora. Se nós vemos o Senhor, e diz que a visão dele, ele contempla a si mesmo, ele vê que boa coisa não é. O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Ele diz também que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido que não possa ouvir, mas são as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Irmão, o problema não é em Deus, é em você. É em mim, é em nós. Em vez de reclamar em Deus, clame. Clame, clame, clame. Confesse, deixe para alcançar a misericórdia. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Depois de uma confissão de pecado dessa, né? Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus pecados, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. A graça de Deus é maior do que o meu pecado. Sabe o Deus Santo que você serve? Imenso, incomparável. Aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Confissão e abandono. Não é só confissão, não é só dizer que você é pecador e continuar fazendo. Tem que mudar de rota. Se você tomar uma decisão nesta manhã, você precisa sair dessa porta e resolvida mudar. Só que a visão não é mais de santidade. É do reino. Hoje é o tempo da graça. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Como você tem se visto? Gente, eu tenho uma vergonha de olhar no espelho. Quando contemplo a majestade, quando eu olho para mim, eu falo assim, mas eu preciso mudar tanto ainda. Amados, mas eu não sou mais quem eu era. Ainda não sou o que eu deveria ser, mas o que sou, eu sou pela graça de Deus. Eu sei o que Jesus já fez na minha vida, mas eu sei que o seu Espírito Santo continua operando em mim, e que eu sou um canteiro de obra que Ele está trabalhando. Tem hora que tem que interditar de um lado, não é isso? Aquelas coisas tudo, dá transtorno, né? Deus está trabalhando em mim, tenha mais paciência com o seu irmão, seja mais longânimo, perdoe mais. Deus está trabalhando na vida dele, ore mais. Deus está trabalhando na sua vida, se quebrante mais. Fala, Deus, eu sou o vaso, tu és o oleiro, quebra quantas vezes for. Quantas vezes for. Esses dias, em tantas palestras que eu ouvi, Deus foi me quebrando. E eu conversando com Deus, Deus, mas como eu sou resistente, hein? Como eu sou resistente.
Ainda bem que a graça de Deus é maior do que o meu pecado. Deus diz assim, o caminho reto, certinho, e a gente insiste em andar pelas beiradas. Ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. A minha palavra é lâmpada. A gente resolve fazer um atalho, um lateral, um lugar mais escuro, mais arriscado, beira de abismo. Quando você tem uma visão correta de quem é Deus, você vai também ter uma visão correta de quem você é. E o lugar mais alto que você vai querer estar é aos pés dele. Essas duas visões levam para uma visão mais ampla. Agora, se você tem uma visão de quem é Deus, uma visão de quem você é, você vai ter uma visão do que Deus quer através da sua vida. Versículo 8. Depois disto, há um processo de Deus na nossa vida. Tem que encontrar com Ele. Tem que mudar. Deus não usa canal sujo. Deus não usa canal sujo. Tem que mudar. Depois disso, diz o texto, ouvi a voz do Senhor. Até então Deus tinha falado, irmão? Oi? Tinha falado? Você está querendo ouvir a voz de Deus? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Ele? Com esse barulhado na sua vida, com esse tanto de barulho, você nunca vai escutar a voz de Deus. Por isso que você está seguindo outras vozes. Você não está ouvindo a voz do bom pastor. É o lobo te atraindo. É o mercenário te conduzindo. É o salteador querendo te detonar e te levar. Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. O profeta Elias entra na caverna e tem barulho, e tem fogo, e tem vento forte. Ele só consegue ouvir a voz de Deus quando tudo para. Você está pedindo para Deus, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Então, eu ouvi a voz do Senhor que falava comigo, olha diz o versículo aí, que me dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isso é direcionamento de Deus. Qual que é a resposta? Eis-me, envia-me a mim. Você sabe por que a gente não tem senso da necessidade do reino? É porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja fazendo tudo na sua vida, achando que é a vontade de Deus, e Deus não tem prazer naquilo, e nem aquilo é o propósito de Deus para a sua vida. Você tem concorrência com a vontade de Deus. Você não consegue. Primeiro que você não está conhecendo Ele, quem Ele é. Você não tem a visão correta dEle. Você não quebranta seu coração. Tem pecado oculto. A linha está suja. O canal está sujo. Deus não vai falar com você. Ele vai esmagar você. Mas Ele não vai falar. Ele não vai te dar direção. Ele não vai comissionar um imundo para falar, para ser o embaixador dele. Tem que estar em sintonia com o trono. Tem que estar entendendo. Então o Senhor falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta agora escuta e diz, Senhor, pode me usar. A partir daí, você lê todos os textos proféticos do profeta Isaías, você vê que maravilha. A partir do capítulo 6, ele começa a revelar o Cristo, o profeta mais messiânico da Bíblia. Fala como ele vai nascer, fala quem ele é, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o renovo de Deus. Fala que ele é o homem sofredor,
que como ovelha muda não abriu sua boca, foi levada perante os seus tosqueadores, mas diz também que no final da história ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Esse homem vai ver novos céus e nova terra. O profeta Isaías se torna um missionário singular na história. Primeira visão é de quem é Deus. Segunda visão, quem sou eu? Terceira visão, quem é o meu próximo? A quem vou compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha vida? Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não faz discípulos precisa ser discipulada. Crente que não alcança novas pessoas, ele não foi alcançado pela graça de Deus. Perder o tempo, para que jogar o evangelho em alguém que sepultou o evangelho? Você tem oportunidades em todos os lugares, em todos os seus relacionamentos, para compartilhar da graça de Deus, e você fala de tudo, menos do seu Senhor. Ele continua perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? E você está preocupado com você, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas vontades. Você não consegue ouvir a vontade de Deus para a sua vida. Quando é que o Espírito Santo vai falar com você, dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos? Você nunca vai ouvir, porque você não está em sintonia com a vontade de Deus. Não conhece o Deus que você serve. Não trata do seu coração. Você não está disponível a ser um canal limpo, a ser usado. Vou dizer assim: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Que utensílio você quer ser na casa de Deus? Deus não usa vaso sujo. Ele pode usar vaso quebrado, vaso novo, mas não usa vaso torto, vaso sujo. Só vaso limpo. Satanás usa para escandalizar o evangelho. Deus não. Deus não. Antes do missionário vem a mensagem, mas antes da mensagem vem o comissionador. Não sou dono da minha fala. Eu sou apenas o alto-falante do céu. Eu preciso ser um canal. Como pregador, eu preciso dizer: assim diz o Senhor. Eu só posso dizer assim diz o Senhor se eu tiver tido um contato com Ele para me dizer o que Ele quer. Porque senão vai ser só minhas palavras. Não seria um canal limpo. Como eu falava com os irmãos naquela mesa redonda ali, Deus trouxe algumas frases na minha mente. Um momento, uma palavra, a mulher desmontou. Eu não tenho dúvida que foi Deus quem fez aquilo. Eu me surpreendo com o Senhor todos os dias, mas eu deveria esperar isso. É natural. Que a palavra não volta vazia. Eu não esperava que fosse naquela hora, porque Deus, Ele tem o tempo dEle. Lancei a semente, a terra estava boa, já começou a dar fruto. Pegamos um Uber do aeroporto para o hotel. O pastor Anderson estava sentado na frente. Em poucos minutos ele entrou numa conversa. Em poucos minutos ele estava anunciando Jesus para aquele Uber. Em poucos minutos ele tinha o telefone, tinha o nome, já sabia onde a noiva dele trabalhava e a crise que ele tem. Não perdeu a oportunidade. A gente não sabe se a gente vai ter duas chances para encontrar uma pessoa e dar uma mensagem que Deus nos chamou. Você sabe por que tem bancos vazios nessa igreja hoje? É porque falhamos em compartilhar. A fé vem pelo ouvir a palavra pregada. Dizem por aí: anuncie o evangelho, se necessário use palavras. Mentira. A fé vem pelo ouvir, tem que abrir a boca e tem que falar. Se não sabe falar, gesticula. Se não sabe gesticular, rumina, faz som, bate o pé, comunica de alguma maneira.
Porque o testemunho é básico. Quem não é santo não serve para comunicar uma mensagem santa. Testemunho é uma obrigação nossa. Ele diz, sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. E pronto. Ele diz assim, olha, se você quiser ser santo, você seja santo. Se você quiser limpar um pouquinho, você se limpa. Tem que se limpar. Não vou usar vaso sujo. O que Deus está falando com você nesta manhã? Baixe sua cabeça. Ora ao Senhor. Você tem noção de quem é o Deus que você serve? Como é que você se vê? Como é que está a sua vida? Terceiro, como é que está o seu chamado? O chamado missiológico é para todo crente é um missionário onde está. É um evangelista. É boca de Deus, é para exortar, para falar, para salvar, para anunciar, para proclamar, anunciar entre as nações a glória do Senhor. Fazer discípulo em todas as nações é para todos os crentes. Queria que você orasse por sua vida nesse momento. Deve ter alguma coisa que você precisa tratar com Deus nessa manhã. Enquanto você ora, aí onde você está, não vou chamar ninguém na frente hoje, é você e Deus. Para de olhar para o caixão, olha para o trono. Olhando para o trono, olha para você. Tratando você, seja um instrumento de Deus. Sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto
encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Que teu Espírito Santo conduza, ó Deus, a cada dia a tua palavra nas nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, ter a visão clara de quem tu és. Senhor, nos quebrando aos seus pés todos os dias. Que a nossa vida seja de adoração ao Deus que é santo, ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, ao Deus que se revela em sua imensidão, em sua eternidade, em sua infinitude, em sua onipotência, onipresença, o Deus sem limites, o Deus que estabelece todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir. E nós possamos ter a visão clara de quem nós somos, ó Deus. Nunca achar mais do que devemos sobre nós mesmos, nem depreciar o nosso próximo. Nos ajuda, Deus, a lidar com as nossas iniquidades, com os nossos pecados, nos quebrantando em arrependimento verdadeiro, genuíno, obra do Teu Espírito em nós. Voltarmos para o Senhor confessando, buscando a reparação, o conserto, para uma vida reta, para um realinhamento com a vontade soberana do Senhor para a nossa vida. Dá plena satisfação em nós, da vontade do Senhor, ó Pai. Dá plena satisfação com, ó Deus, o plano do Senhor, o projeto original do Senhor, de uma vida santa diante do Senhor. Ó Pai, dá-nos uma visão clara do propósito para isso, do nosso chamado, da nossa vocação, de quem é o nosso próximo, de quem o Senhor quer nos enviar, e aquilo que o Senhor quer, ó Deus, conduzir através de nós, para sermos canais limpos, a jamais sonegar, negligenciar a santa palavra do Senhor, jamais negarmos a pregação do Evangelho, que o Senhor possa oportunizar nossas vidas nesses dias, ó Pai, para falar do Teu amor, da Tua graça a todas as pessoas, e que o Senhor possa, Deus, dar poder à semente que lançarmos para germinar frutos para a Tua glória e para o Teu louvor. Abençoa o Teu povo nesta manhã, abençoa a nossa escola bíblica agora, os professores, os alunos, assim rogamos Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, você tem 5 minutos para você ir no banheiro, cumprimentar seu irmão também, tomar uma água, e em 5 minutos começam as aulas na classe. E os professores têm 50 minutos, aproveite bem, corta a introdução, vai direto ao assunto, amém? 50 minutos para uma boa aula. Nós vamos terminar 10 para meio-dia hoje, as nossas aulas nas classes. Deus abençoe sua vida.